paz do Senhor Jesus, crianças, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Gislene Dias, estou muito feliz por estar aqui com você para mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical. E hoje nós vamos falar a lição de número 10 e vamos aprender sobre Papai do Céu me dá um coração bondoso. Sim, você tem um coraçãozinho bondoso? Que gosta de ajudar as pessoas, que gosta de ajudar aqueles que precisam? Que bom, eu fico muito feliz porque você tem um coraçãozinho bondoso e é isso que nós vamos aprender mais um pouquinho hoje, porque o nosso Deus, ele tem um coração muito bondoso que cuida de cada um de nós. E agora eu quero convidar você, olha aqui, ó, a falar com o nosso Deus através da oração. Feche seus olhinhos e repita comigo esta oração. Vamos fechar os olhinhos aqui, ó. Olhinhos fechados. Papai do céu, muito obrigada. Muito obrigada. Porque o Senhor tem cuidado de nós. Papai do céu, me ajude a cada dia ter um coração bondoso. Ajude-me a fazer a tua vontade aqui nessa terra. Abençoe a minha casa, a minha família. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Crianças, abra os seus olhinhos, abra o seu coração e vamos aprender o que o Papai do Céu tem para falar conosco hoje. A história que nós vamos aprender se encontra no livro de Lucas, aqui na Bíblia, em Lucas 10, do capítulo 10, do versículo 25 ao versículo 37. Depois vocês podem pedir para a mamãe, para o papai ou para o seu irmãozinho, né, ler para você essa história na Bíblia. E o objetivo é que você compreenda que devemos amar o próximo. Quem que é o nosso próximo, criança? É isso que nós vamos aprender hoje, né? Olha para o seu lado agora. Quem que está pertinho de você? A mamãe, o papai, o seu irmãozinho. Aqui junto com a tia está a Elô. Agora, nesse momento, a Elô é o meu próximo. Então, se ela precisar de ajuda, eu vou ajudar. Crianças, talvez no dia que você estiver ali na escola, ou aonde você estiver brincando, e se naquele momento não é o seu melhor amigo que está ao seu lado, é alguma criança que talvez você nem tenha muita amizade ou que você nem conhece direito, e aí se ela precisar de você? Um aluno novo na escola, na verdade, tudo bem que ainda vocês não estão estudando, mas quando voltar, vocês já vão voltar sabendo que o nosso próximo é qualquer pessoa que esteja ao nosso lado, naquele momento e onde nós estivermos. Então, se a vovó é o seu próximo, o vovô, o titio, o seu irmãozinho, a mamãe, o pastor lá na igreja, o irmão lá na igreja que estiver precisando da sua ajuda, que você tenha um coração bondoso, que esteja disposto a ajudar a todos que precisar de você. Bom, mesmo vocês sendo tão pequenininhos, vocês precisam aprender que precisa ser crianças bondosas, não aquelas crianças birrentas, que só briga, que só chora, que só reclama, não. Você tem o coração, né? Nós temos que ter o coração igual ao de Jesus. E se você já recebeu Jesus, o seu coraçãozinho precisa ser um coraçãozinho bondoso. Amém, crianças? Então, olha, a lição de número 10 vai falar assim, ó, Papai do Céu, me dá um coração bondoso, sim. Então, Papai do Céu já te deu. E a frase do dia, ame o próximo. Então, que você possa amar aquele que estiver perto de você. Próximo é aquele que está bem pertinho de você, não aquele que, o meu próximo é meu amigo que está lá na outra cidade. Não. Ele é seu amigo, o seu próximo é aquelas que estão bem pertinho de você, que se você estender a mão você pode tocar, que se você olhar do lado você pode ver. Então essas pessoas é o nosso próximo. Então Jesus, ele não escolhia as pessoas para ajudar. Não, Jesus, ele
ajudava todos que se aproximavam, que precisavam dele. E nós também precisamos ser assim, crianças bondosas, com coração bondoso. E para guardar no coração. Este versículo se encontra aqui no livro de Lucas, no capítulo 10, no versículo 27, que diz assim, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todas as suas forças e com todo o seu entendimento. E ame ao próximo como você ama a si mesmo. Você gosta de chorar? Você gosta de se machucar? Você gosta, de tropeçar e cair? Não, nós não gostamos. Então, nós não podemos fazer isso com outras pessoas. Não podemos brigar, não podemos maltratar, não podemos colocar o pé, não podemos bater. Não. Se nós não podemos deixar os nossos irmãozinhos, ou a mamãe, ou aquelas pessoas que estão ao nosso redor triste, porque se nós não queremos ficar triste, não podemos também deixar ninguém triste, tá bom? Então, que vocês possam aprender hoje que o amor de Deus, que o amor que Deus tem por você, você precisa demonstrar para as pessoas que estão ao seu redor. E então, o versículo está escrito aqui, olha. Ame o seu próximo como você ama a você mesmo. Lucas, capítulo 10, versículo 27. Então, eu vou falar e vocês vão repetir, tá bom? Para guardar no coração. Para guardar no coração. Ame o seu próximo. Ame teu próximo. Ame o seu próximo. Como você ama. Como você ama. A você mesmo. A você mesmo. Lucas, capítulo 10, versículo 27. Lucas, capítulo 10, versículo 27. Vamos fazer mais uma vez? Vamos fazer um coração bem grandão, assim, Ame o seu próximo como você ama a você mesmo, tá bom? Eu vou falar e eu vou ir abrindo por partes. Assim, Ame o seu próximo. Ame seu próximo. Como você ama. Como você ama. A si mesmo. A si mesmo. Mesmo para nós, né? Então, vamos de novo? Ame o seu próximo. Ame seu próximo. Como você ama. Como você ama. A si mesmo. A si mesmo. Lucas, capítulo 10, versículo 27. Capítulo 10, versículo 27. Muito bem, que o amor de Deus esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Vamos cantar então sobre o amor do nosso Senhor Jesus? Esse cântico diz assim, Jesus me ama tanto, 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 que deu a sua vida por mim na cruz. Jesus me ama tanto, 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 eu tenho muito amor por Jesus. Castigo muito grande, 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 por causa do pecado eu mereci. Jesus me ama tanto, 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 levou o meu castigo sobre si. Um tempo estive preso, 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 o laço do pecado me amarrou. Jesus me ama tanto, 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 arrebentou o laço e me soltou. Desejo amá-lo sempre, 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 andar bem perto dele na sua luz. Jesus me ama tanto, 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 eu tenho muito amor por Jesus. Jesus te ama tanto, 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 e eu não mereço este amor, você não merece, mas Ele nos ama. Então, para que nós possamos honrar este amor, nós precisamos falar de Jesus e ajudar as pessoas que estão ao nosso redor. Sabe, crianças, Deus, Ele nos ama de uma maneira muito especial. Ele nos amou tanto que Ele enviou Jesus aqui a este mundo, para que Jesus morresse ali na cruz do Calvário, para que os meus pecados fossem perdoados, para que o seu pecado fosse perdoado. Sabe para quê? Porque todos quanto recebem Jesus,
pode ir e permanece fiel, pode ir morar no lindo lugar que Deus está preparando. Sim, o céu, quando você olha para cima, acima das nuvens, acima do universo, tem uma cidade linda nos esperando. Mas para isso nós precisamos ter o coração bondoso, assim como o de Jesus, para ajudar as pessoas que precisam. Sabe, enquanto Jesus esteve aqui na terra, ele sempre estava ajudando muitas pessoas. Mas sempre tinha aquelas pessoas que estavam ali para ver se Jesus ia fazer alguma coisa errada. E naquele dia, enquanto Jesus estava conversando com as pessoas que estavam ao seu redor, a Bíblia diz que um homem se levantou, um homem muito inteligente, um homem, né, um conhecedor das Escrituras Sagradas, que conhecia a palavra de Deus. Ele se levantou e disse para o Senhor Jesus: Mestre, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Aí o Senhor Jesus olhou para ele e disse assim: você precisa cumprir os mandamentos de Deus, que é amar a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força, de todo o seu entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. Então aquele homem olhou para Jesus e disse assim, pensou com ele: mas quem é o meu próximo? Aí ele pensou que o próximo dele seria somente aquelas pessoas que moram dentro da casa dele. Ele achou que o próximo dele era somente aquelas pessoas que viviam dentro do templo junto com ele. Mas Jesus queria ensinar para aquele homem que o nosso próximo é todos aqueles que precisar de ajuda aonde nós estivermos. Então Jesus disse para ele assim: descia um homem de Jerusalém para Jericó. Esse homem, crianças, tinha vindo para Jerusalém para fazer as suas compras. E ele ali agora, de Jerusalém, ele estava voltando para a sua casa, né? Ele tinha comprado o que precisava e estava voltando para a sua casa. Mas no meio do caminho, ele sozinho, sabe o que aconteceu? Apareceu uns ladrões, sim. O ladrão, ele quer roubar tudo aquilo que você tem e se você não der, ele quer te bater. E foi isso que aconteceu com aquele homem. Quando aqueles ladrões chegou até ele e disse: me dá tudo que você tem. Aí ele talvez não quis dar. Aí eles começaram a bater naquele homem. Eram mais de um ladrão e aquele homem estava sozinho. Eles bateram, foi uma confusão, uma bagunça só. E sabe no final quem que perdeu? Aquele homem que estava voltando para casa. Os ladrões fugiram e deixou aquele homem caído ali no chão, quase morto, todo machucado, todo cheio de dor. E o sol estava tão quente e aquele homem precisava de ajuda. E sabe, enquanto ele estava caído ali no chão, ele ouviu alguns passos. E quando ele ouviu os passos, ele disse: pensou, né? Alguém está vindo e vai me ajudar. Sabe, crianças, o que Jesus estava dizendo? Que quem descia por aquele mesmo caminho era um sacerdote. Sim, o sacerdote é como hoje o nosso pastor que temos lá na igreja, que dá o sermão, né, que nos ensina, que precisamos amar a Deus, que precisamos ser bons. E aquele sacerdote, quando olhou aquele homem caído no chão, e ele viu assim: eu nem conheço ele, nunca nem vi, eu vou passar bem devagarzinho. E aquele homem, sacerdote, passou de longe e foi embora. E não ajudou aquele homem que estava caído ali no chão. E ele continuou ali caído, quando de novo ele ouviu passos. Sabe quem que era? Era um levita. E sabe o que um levita faz, crianças? O levita também trabalha no templo, lá na casa do nosso Deus. Levita é aquele que cuida da música, é aquele que cuida da casa do Senhor. E quando aquele levita, que também conhecia, porque as escrituras sempre disse, que tínhamos que fazer o bem
a todas as pessoas, é o mandamento de Deus. E eles olhou e disse assim, eu nem conheço. Mãe, a imagem. Eu tirei. Eu nem conheço ele. Eu tirei errado. Eu nem conheço ele. Então, sabe o que eu vou fazer? Eu vou passar bem quietinho e vou embora. E também, aquele levita não ajudou aquele homem que estava caído ali no chão. Sabe, crianças, eu acredito... Você já machucou o seu dedinho? Você já se machucou? É ruim, não é? Começa ruim, você sente dor, você quer chorar, não é verdade? Não é assim que acontece? E aquele homem não era diferente. Ele estava sentindo dor, ele estava sentindo calor, o sol estava machucando as suas feridas ainda mais. E ele queria que alguém o ajudasse. Mas sabe o que aconteceu? O Senhor Jesus continuou dizendo para aquele homem, mas também descia pelo mesmo caminho um outro homem, o bom samaritano. Sabe, crianças, aquele samaritano também não conhecia aquele homem que estava caído no chão. E ele estava descendo em cima do seu cavalo. E ali, quando ele olhou aquele homem caído no chão, Jesus disse que ele parou. E quando ele parou, ele desceu do seu cavalo, do seu animal, e ele foi cuidar daquele homem que estava caído no chão. Ele nunca tinha visto aquele homem, mas ele sentiu compaixão, ele sentiu a dor daquele homem. E quando ele desceu, ele pegou o óleo e o vinho, né, o azeite e o vinho, e começou a colocar curativos em cima daquele homem que estava machucado. E ele foi limpando o curativo, o machucado, foi colocando o curativo, foi cuidando daquele homem que estava todo machucado ali. E sabe o que aconteceu? Ele pegou aquele homem que estava machucado, colocou em cima do seu cavalo e levou para uma hospedaria mais próxima. E quando chegou ali, ele lavou aquelas feridas, ele deu comida, ele cuidou daquele homem ali aquela noite. E no outro dia, ele precisou ir embora, mas ele disse para o dono da hospedaria, se acontecer alguma coisa, você precisar de mais dinheiro, fala para mim quando eu voltar, que eu vou te pagar. Então, crianças, Jesus olhou para aquele homem que tinha perguntado quem era o próximo. E Jesus disse assim, quem foi o próximo daquele homem que estava caído no chão? Aí ele disse assim, aquele que usou de bondade, aquele que usou de misericórdia. Então Jesus olhou para ele e disse assim, vai e faça o mesmo e viverás. Olha só que lindo, crianças, falar assim o Senhor Jesus dizendo que nós precisamos ter misericórdia, que nós possamos fazer o mesmo que aquele bom samaritano fez, de ajudar todos aqueles que estão ao nosso redor. E foi para isso que Jesus veio aqui a este mundo. Deus nos ajudou enviando Jesus. Jesus, ele nos ajudou morrendo ali na cruz do Calvário para que os meus pecados, para que os seus pecados fossem perdoados. Sim, somente Jesus tem poder para perdoar os nossos pecados. E quando nós recebemos Jesus, que temos os nossos pecados perdoados, nós temos uma vida transformada, sim, uma vida nova, uma vida de amor, uma vida de sentir o desejo de ajudar as pessoas, ajudar crianças, todas as pessoas que precisar, não somente aqueles que estão dentro da sua casa. Sim, Jesus te escolheu para ser o bom samaritano na vida de muitas pessoas. E eu espero que você receba, né, esse desejo no seu coração de ser uma criança bondosa. Se você ainda não é, você vai ser. Se você é, você vai continuar sendo, em nome de Jesus. Amém, crianças? Então, olha, continue sendo bondoso, trazendo as suas ofertinhas
né, para o crescimento da obra do Senhor, porque fazendo assim, você abençoa e você é abençoado, porque Jesus nunca nos abandona. Amém? Feche os seus olhinhos e repita comigo esta oração. Papai do céu, Papai do céu, muito obrigada, muito obrigado, porque o Senhor porque o Senhor enviou Jesus enviou Jesus para me salvar. para me salvar. Papai do céu, Papai do céu, eu eu tenho Jesus tenho no Jesus meu coração. no meu coração. Me ajude Me ajude a ser a ser uma criança bondosa uma criança bondosa todos os dias. todos os dias. Jesus, Jesus continua cuidando continua do cuidando nosso mundo. do nosso mundo. Continue cuidando Continue cuidando das pessoas que estão doentes. das pessoas que estão doentes. Abençoe a minha casa, Abençoe a minha a casa, minha família. minha família. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, crianças. Que o Senhor continue te abençoando, te guardando, te livrando de todo perigo, de todo mal. E eu espero você na nossa próxima aula.